Muito bom dia a todos. Obrigado, Ângela. Espero que estejam confortáveis na vossa casa, que estejam confortáveis, mas acima de tudo prontos para esta lição que se vai seguir. Armar-se em Deus foi uma lição desafiante, foi uma lição sem dúvida que nos trouxe tanta informação, tantos conceitos bíblicos, que acaba por ser algo central naquela que é a doutrina bíblica, naquela que é a doutrina, consequentemente, adventista. É um tema tão complexo que hoje não vim sozinho, pedi ajuda ao nosso pastor, o pastor Rui, para que estivesse connosco. Ele está em linha connosco e vai nos ajudar a aprender, a aprofundar alguma das coisas que aqui foram faladas. Bom dia, pastor. Olá, Filipe. Olá a todos aqueles que nos estão a ouvir a partir desta transmissão da Igreja de Setúbal. Um bom sábado e é bom podermos estar juntos a partir deste momento para recapitularmos a lição desta semana. Muito obrigado. Vamos então começar a nossa lição desta semana e deixem-me fazer em primeiro lugar algumas considerações sobre aquilo que nós vamos falar. Ao começar a estudar a lição desta semana, em primeiro lugar senti uma coisa. Senti-me autenticamente privilegiado por poder ter lido e por poder ler Isaías 14, Isaías 13 e os restantes capítulos que nós falámos no século XXI. Há uma diferença crucial entre lê-los no século XXI e tê-los lido na altura em que foram escritos. Quem os leu na altura entendia-os de uma forma. Para nós, esta é toda uma outra compreensão que nos ajuda a perceber onde é que começou aqueles tais dois livros que nós gostamos tanto, Daniel e Apocalipse. Pois bem, Daniel e Apocalipse começam aqui, em Isaías 13, Isaías 14, com esta brilhante apresentação e com esta mensagem que Deus deu ao profeta Isaías. A segunda consideração que gostava de fazer, não sei se repararam, para aqueles que já estão mais acostumados à leitura da Bíblia e já conhecem um pouco da doutrina adventista, o Apocalipse acaba por ser aquele livro onde João, de certa forma, teve o privilégio de ver e, como tal, descreveu, como alguém que vê, os eventos que vão ocorrer no fim. O profeta Isaías não teve tanto esta visão, tanto esta perspectiva. Ele teve mais a perspectiva de o que é que vai estar a acontecer antes e depois destes eventos. O que é que vai suceder? Ele fez mais uma descrição dos eventos e não tanto uma observação. Por último, deixem-me dizer-vos o seguinte. Tive alguma dificuldade entre conectar o título com o verso áureo, com a lição desta semana. Mas acabou por ser um bom desafio porque ao longo do estudo acabei por entender exatamente qual era a intenção do autor quando disse armar-se em Deus. Armar-se em Deus, noutras traduções, penso que no Trimesário Brasileiro vinha brincando de Deus, em inglês playing God, ou seja, a intenção é mesmo esta, é passar esta mensagem de quem, no grande conflito, se armou em Deus. Quem quis fazer o papel de Deus, estar no papel de Deus. Deixem-me começar pelo verso áureo. O verso áureo desta lição fala-nos quase no fim. E como dizia há pouco, é um privilégio lê-lo no século XXI. Ele diz o seguinte: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Isaías 25, 9. Ou seja, naquela altura uma pessoa teria lido estas palavras como alguém que vê a salvação para o seu povo a chegar, para o seu povo terrestre, historicamente falando, belicamente falando, em termos na guerra, no conflito que havia naquela altura. Nós estudámos isso, estamos a estudar isso há 3 lições. Mas hoje em dia, ao ler este verso áureo, nós lemos-lo como a vitória no grande conflito. Este é o nosso Deus que virá a segunda vez, a quem aguardamos neste momento. Ele nos salvará. Este é o Senhor que está prestes a chegar, a quem aguardamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Foi este o verso áureo com o qual começámos e é desta forma que nós vamos então prosseguir na nossa lição. Deixem-me, em primeiro lugar, dar um contexto geral daquilo que é Isaías 13 e 14. Isaías 13 e 14
não começa bem nesta altura. Isaías 13:14 já é, em primeiro lugar, o cumprimento de uma promessa feita por Deus. Em segundo lugar, ele é... Deixem-me ir buscar os meus apontamentos. Ok. Em segundo lugar, ele é um relato histórico do grande conflito. E já lá vamos perceber porquê. Ele é um capítulo, que são capítulos proféticos para aquele tempo em que foram escritos. E são capítulos escatológicos para aquilo que irá acontecer no tempo do fim. Porquê que ele é o cumprimento de uma promessa? É importante nós vermos isto. Vamos pegar em Isaías 13:14 e vamos relembrar um profeta menor e aquilo que ele escreveu cerca de 70 anos antes. Ou seja, 70 anos antes destes eventos de Isaías ter escrito Isaías 13, Amós, o tal profeta menor, disse em Amós 3:7: certamente que o Senhor não fará coisa alguma sem o ter revelado aos seus servos, os profetas. O que é que Deus estava aqui a dizer? Reparem que Deus, por Amós, estava a falar para o povo de Israel. Ele estava a dirigir-se ao povo de Israel, que na altura já vivia, digamos, num ambiente de iniquidade tal e qual como estamos a ver na nossa lição. E Deus disse o seguinte, e disse diretamente a Israel: eu não vou fazer nada sem antes revelar aos meus profetas. Quem é Isaías? É um desses profetas a quem Deus revelou aquilo que iria fazer. Mas há mais. Em Isaías 28, 10 e 13, apesar de ser 28, foi escrito antes de 13 e 14. Foi escrito cerca de 10, 15 anos antes de Isaías 13. E nessa altura Deus disse o seguinte: porque será regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. O que é que estava Deus a querer dizer com isto? É que a compreensão da palavra de Deus não iria ser direta, não ia ser uma linha contínua em que os detalhes iam ser explicados ponto por ponto, cronologicamente falando. Eles iriam ser explicados estudando a palavra de Deus, um pouco aqui, um pouco ali, comparando um pouco aqui, comparando um pouco ali. Ou seja, aquilo que Isaías começa aqui a falar não é ainda a compreensão total dos eventos. Não o foi para aquele tempo, é o para hoje, só comparando com Daniel e Apocalipse. E por último, 200 anos depois disto ser profetizado, aconteceu de facto os eventos que foram profetizados e estão relatados em Daniel 5. Em Daniel 5 é onde vemos o Império Medo-Persa a conquistar Babilónia e foi aí que se deu o cumprimento desta profecia. Ou seja, vimos que Isaías 13:14 é um cumprimento de uma promessa, o revelar aquilo que vai acontecer antes de o fazer, por parte de Deus, e é também profético. Deus fez, de facto, Deus cumpriu a sua palavra em Daniel 5, 200 anos mais tarde. Deixa-me lançar uma primeira pergunta aí para casa. Qual é o primeiro substantivo comum? E vamos agora começar em Isaías 13. É aqui que a nossa lição se centra, é aqui que nós vamos agora. Isaías 13, qual é, no primeiro versículo de Isaías 13, o primeiro substantivo comum, o primeiro nome comum que aparece? Podem pegar nas vossas Bíblias, podem olhar a Bíblia online, podem ver algum outro tipo de suporte que tenham, mas peço que escrevam no chat e que partilhem connosco qual é o primeiro substantivo comum que aparece em Isaías 13:1. Eu tenho aqui comigo o chat, vou acompanhar as vossas respostas e ao longo da lição não se inibam de ir enviando os vossos comentários, de ir fazendo as vossas apreciações para que nós do lado de cá possamos acompanhar de facto qual é o vosso sentir, o que é que estamos a aprender. Um bom sábado para todos, estou agora a acompanhar o chat, àqueles que já nos desejaram um bom sábado, e que possamos então participar e ter algum momento mais de interação. Qual é então o primeiro substantivo comum que vocês têm na vossa Bíblia em Isaías 13? Esta palavra é particularmente interessante quando nós analisarmos o resto da lição.
Estou a ver que estão a demorar um bocadinho a escrever, mas eu vou avançando, ok? Deixem-me dizer-vos que eu estive a ver algumas versões da Bíblia. E em diferentes versões tem diferentes palavras, mas a palavra tem um significado especial. Pode aparecer oráculo, pode aparecer sentença e pode aparecer uma palavra peso, entre outras. Aqui eu vou pedir ajuda ao nosso pastor para que nos possa mostrar explicar qual é a relação que há entre esta palavra usada aqui pelo profeta Isaías e que mais tarde vai ser escrita numa parede, no Palácio de Babilónia. Pastor, qual é a relação que há entre estas palavras? É assim, Filipe. A rigor, as palavras não são exatamente as mesmas. Não é? A palavra que aparece em Isaías, no capítulo 13, é a palavra massá. Interessantemente, esta palavra aparece cerca de 65 vezes no Antigo Testamento. Inclusive, ela pode ser usada, e foi usada no Antigo Testamento como um nome de uma pessoa. Um dos filhos de Ismael recebeu este nome e quer dizer, essencialmente, quer dizer fardo, não é? Que tem que ver também com declaração, oráculo, pode ser também sentença, como aparece aqui. Contudo, esta palavra ela está relacionada efetivamente com esta ideia de que há um sentido de uma pronúncia, o pronunciar de uma sentença muito, enfim, normalmente de natureza judicial, sobre alguém que cometeu um erro, que cometeu um pecado. Já a palavra que aparece no livro de Daniel, no capítulo 5, que tem que ver com pesar, que é a palavra tekel, ou teke, esta palavra aparece menos vezes no Antigo Testamento e está relacionada exatamente com o ato de pesar, tanto assim que de pesar, de medir. Mas a grande realidade é, embora sejam palavras distintas, termos, vocábulos distintos, a verdade é que a ideia de que Babilônia em algum momento haveria de estar sob a análise de Deus, o escrutínio de Deus, e que, apesar de em algum momento Babilônia ter sido usada para cumprir o propósito de Deus de castigar Judá, ela excedeu-se nesta função e por isso haveria efetivamente de ser castigada. Ou seja, mesmo quando nós fazemos a vontade de Deus, se o fizermos de forma inadequada ou de forma desproporcional, Deus acabará por, de alguma forma, cobrar os excessos que aconteceram ali. E é este o caso, portanto, de Babilônia. Obrigado, pastor. Ou seja, há uma certa relação entre aquilo que viria a acontecer a Babilônia, quando aqui foi escrito, quando aqui foi profetizado e quando de facto aconteceu. Quando naquela noite fatídica em que uma mão escreveu na parede Mene Mene Tekel Ufarsin, ali estava também aquela, eu diria, aquela sentença que estava proferida já há algum tempo sobre a Babilônia. Prosseguindo, vamos olhar então, e é importante nós lermos a Bíblia, nós estudarmos a Bíblia, e foi esse o intuito desta escola sabatina no capítulo 13 e no capítulo 14. De facto, e volto a dizer, foi uma lição profunda, vasta, e que é necessário nós podermos ler com calma, entender, e se calhar perceber o seguinte. Quando nós começamos a ler o capítulo 13, começa a falar de um oráculo que vem para a Babilônia. Os primeiros versículos dizem que Deus deu ordem aos seus consagrados. Estou a ler o versículo 3. Chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante a um grande povo. E por aí vai. Quando Deus começa a descrever aquele exército que se preparava em redor de Babilônia para o ataque, ou pelo menos relatava eventos que no futuro iriam acontecer, parece que há aqui determinados versículos em que não está bem a falar de um exército terrestre, nem de um reino terrestre. Parece que escapa um bocadinho à compreensão humana naquele momento e começa a falar sobre coisas que iriam acontecer, mas de certa forma relacionadas, mas não podiam ser aquele evento. Veja no versículo 9. Vede, o dia do Senhor vem, o dia do Senhor
Será que o dia do Senhor referir-se apenas a um exército, medo-persa a conquistar o babilónico? O dia do Senhor vem horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir do meio dela os pecadores. Vejam no versículo 11: visitarei sobre o mundo a sua maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos cruéis. Farei que um homem seja mais raro do que o ouro puro e mais escasso do que o ouro fino de Ofir. Não sei se repararam, mas a dada altura começa-se a falar em coisas que irão acontecer no céu e na terra, nos próprios astros. Farei estremecer os céus, no versículo 13, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Ou seja, parece que Deus não está a focar-se apenas naquele evento. Parece que está a extrapolar para algo mais, com maior impacto, com um impacto global que irá acontecer no futuro, para o qual aproveitou este evento para descrever. De facto, aqui é feito um oráculo sobre Babilónia. É dada a sentença sobre Babilónia, sobre aquilo que iria acontecer. Não vamos ler, obviamente, o versículo 13, o capítulo 13 todo, mas peço que olhem particularmente para os últimos versículos no final. Os últimos versículos deste capítulo dizem o seguinte, vamos ao versículo 20. Nunca mais será habitada. Está a falar de Babilónia ainda. Ficou prometido que Babilónia nunca mais seria habitada, nem reedificada de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, nem os pastores ali farão deitar os seus rebanhos, mas as feras do deserto repousarão ali e as suas casas se encherão de chacais. Ali habitarão as corujas e os bodes selvagens pularão ali. As hienas gritarão umas às outras nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer. Bem perto está o seu tempo e os seus dias não se prolongarão. Ao mesmo tempo que Deus falava daquilo que iria acontecer a este povo, dava esta promessa, a promessa de que aquela terra, Babilónia, nunca mais seria habitada. Aliás, teria alguns habitantes, não eram humanos, seriam habitantes do mundo selvagem, os quais as hienas gritariam ali, as feras do deserto repousariam ali, ou seja, seria inabitada ao homem para todo o sempre. É um pouco estranho pensar assim. É um pouco estranho pensar que uma cidade tão grande, uma superpotência tão grande, conseguiria chegar a este ponto. Penso que foi o próprio autor da nossa lição que disse que o mais provável é que alguém que conquistasse Babilónia decidisse usar aquela cidade como capital do seu reino, dada a prepotência, dada a riqueza que havia naquela cidade, e não simplesmente desprezar aquela cidade. O que acontece é que Deus prometeu que iria acontecer o mais difícil, o mais impossível, é que aquela cidade seria inabitada. Deixem-me lançar-vos um desafio. Existe um livro. Um livro foi escrito por um dos pioneiros da Igreja Adventista, Uriah Smith. Uriah Smith foi um dos pioneiros da nossa igreja. Ele esteve envolvido em várias das delegações, das instituições que foram criadas na nossa igreja no século XIX e no século XX. Ele faleceu no início do século XX. E ele deixou escrito um livro muito interessante sobre Daniel e Apocalipse. O livro chama-se Considerações sobre Daniel e Apocalipse. Convido-vos a lê-lo e convido-vos também a poderem instalar uma aplicação que existe, uma aplicação chamada Ellen White Writings 2. Penso que estará a passar em rodapé neste momento qual é a imagem desta aplicação, qual é o nome desta aplicação para que possam pesquisar, possam instalar. E nesta aplicação vocês podem instalar este livro que eu estou a mencionar agora. Considerações sobre Daniel e Apocalipse, escrito por Uriah Smith. Para deixar um bocadinho a água na boca, eu vou ler um excerto daquilo que é escrito sobre este livro por Uriah Smith, neste livro por Uriah Smith. Aquilo que é escrito acerca de Babilónia e acerca de como Babilónia mais tarde foi encontrada. Vejam bem. O primeiro império, simbolizado pela cabeça de ouro da grande estátua, acabou melancolicamente naquela noite em que de um momento para o outro terminou aquele império. Seria natural supor-se que o conquistador, ao tomar posse de uma cidade tão nobre como Babilónia, que suplantava quanto houvesse no mundo, a tivesse escolhido para a sede do seu império e a houvesse conservado no seu esplendor. Mas Deus havia dito que aquela cidade viria a ser um montão de ruínas e habitação das feras do deserto, que suas casas se encheriam de corujas
que as hienas uivariam nos seus castelos e os chacais nos seus palácios luxuosos. Acabei de ler isto na Bíblia neste momento e é sobre isto que Uriah Smith está a falar. Primeiro ficaria deserta, diz Uriah Smith. Ciro, que foi o rei de Medo-Persa que conquistou Babilónia, mudou a sede imperial para Suzã, de Babilónia. Para Suzã, uma célebre cidade na província de Elão, a leste de Babilónia, às margens do rio Chuaspes, afluente do Tigre. Isso aconteceu provavelmente no primeiro ano em que Ciro reinou só. E vejam bem, no ano 294 a.C., Seleuco, que é um dos reis mais tarde que imperou já no Império Grego, anos mais tarde, ele construiu uma nova Babilónia nas proximidades da Cidade Velha e tomou muito do material e muitos habitantes da Cidade Velha para edificar e povoar a Cidade Nova. Ou seja, com o passar dos anos, com as várias revoltas que Babilónia teve depois de ter sido conquistada, nós lemos isso na lição, Babilónia foi novamente destruída, foi novamente massacrada, e séculos mais tarde já estava a ser construída uma nova Babilónia perto desta. Os habitantes foram usados para construir a nova Babilónia, os materiais foram usados para construir a nova Babilónia e começava assim a cair na completa ruína esta cidade grande que antes foi conhecida. Ficando assim quase esvaziada de habitantes, a negligência e a decadência se fizeram sentir terrivelmente na antiga cidade. Sua ruína foi apressada pela violência dos príncipes partos. Por volta do IV século, já da nossa era, foi usada pelos reis persas como recinto de feras. Começa aqui a cumprir-se aquilo que Deus disse. Seria casa de feras, deserto e habitação apenas de animais selvagens. Os reis medo-persas usaram para deixar as suas feras. E no final do século XII, segundo um célebre viajante que por aquele lado passava, as poucas ruínas que restavam do palácio de Nabucodonosor estavam tão cheias de serpentes e répteis venenosos que não podiam, sem grande perigo, ser detidamente examinadas. E hoje, restam apenas ruínas suficientes para assinalar o lugar onde uma vez esteve a maior, a mais rica e a mais orgulhosa cidade do mundo antigo. Foi isto que Uriah Smith nos deixou escrito, daquilo que ele estudou, daquilo que ele aprendeu e daquilo que ele resumiu naquilo que viu. Deixa-me dizer o seguinte, há um pensamento de Uriah Smith muito importante, que ele diz o seguinte: o orgulho cresce de tal maneira que, neste momento, Deus só permitiu que ele durasse uma geração. Babilónia, Nabucodonosor, este império durou apenas uma geração. Foi possível Daniel ir e ainda com vida ver este império terminar. O orgulho, a prepotência não durarão mais do que aquilo que Deus permitir. Deixem-me lançar, antes de lançar a segunda pergunta, mostrar-vos apenas como estava a cidade, uma imagem de como seria a cidade, a entrada da cidade no século VII, antes de Cristo, e aquilo que ela é hoje, no século XX, a forma como foi encontrada. Mas prosseguimos. Uma segunda pergunta, porquê é que Deus deu esta profecia sobre a Babilónia, que iria acontecer todas estas coisas, quando ainda soava tão absurda? A profecia soou bastante absurda naquele momento em que Babilónia ainda não era sequer a maior potência que existia à face da Terra. Deixem-me dizer-vos que, apesar de Deus ter dado vários oráculos, e a lição fala nisso, no capítulo 13, 14, 15, 16, até chegar ao 23, ele ainda assim deu um especial destaque aqui, a Babilónia. Porquê? Eu aprendi ao longo da semana, não é esta a única lição que nós podemos tirar disto, mas aprendi ao longo desta semana e deste estudo, que o orgulho, tendo começado onde começou, e já vamos ver onde é que ele começou, os efeitos que tem não pode deixar de ser atacado como a origem do pecado. E em segundo lugar, porquê é que Deus deu esta profecia quando ainda não parecia ser o principal problema de Israel? É porque o orgulho, quando nasce, ele ainda não é bem visível no coração da pessoa. O orgulho acaba por funcionar como uma espécie de vírus. É invisível, propaga-se facilmente e acabamos por só dar por ele quando começamos a tossir. Isto para fazer menção aos dias em que nós vivemos hoje. Mas vamos avançar. Isaías 14 acaba por falar de algo extremamente importante. Se nós falarmos de Babilónia até agora, vamos falar do rei de Babilónia. Qual foi a promessa que foi deixada por Deus ao rei de Babilónia? Isaías 14, uma vez mais à semelhança do 13,
não se foca simplesmente nos eventos humanos. Vai extrapolar para algo mais do que os eventos humanos. Nós não vamos poder ler todos, mas vamos centrar-nos no capítulo 14, nos versos 12 a 14. Vamos ver. Diz o seguinte: como caíste do céu, e aqui já não se está a referir, como tinha dito, ao rei, à Babilónia, refere-se ao rei da Babilónia. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. E nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Penso que é aqui que se foca a lição. Armar-se em Deus. Estas são as palavras de alguém que se arma em Deus. O que é que está aqui dito? Se continuarem a ler o versículo 14, vão ver que uma vez mais, incluindo estes versículos, não se pode bem focar num só homem estes versículos. Eles estão a extrapolar e estão diretamente relacionados com Satanás. O orgulho nasceu no coração deste homem e, como falava há pouco, deste anjo, e como falava há pouco, estes capítulos acabam por ser a revelação daquilo que aconteceu no grande conflito desde o seu início. Ao focar-se neste anjo especial que existia no céu, e ao dizer estas palavras tão duras, existe aqui algo que nós temos que ressalvar. Em primeiro lugar, deixa-me ressalvar a expressão estrela da manhã. Como caíste do céu, estrela da manhã? Sabem que na antiga Babilónia, Vênus era visto como a estrela da manhã e que não desaparecia porque queria governar todo o céu, até que o sol chegava e atirava para o abismo para que seja ele a governar. Ou seja, o simbolismo que está por trás disto é bastante relevante. O que está aqui dito é o seguinte: Vênus, a estrela da manhã, a última estrela que nós vemos no céu quando o sol nasce, ela não queria sair, pensavam os babilónicos, do céu porque queria governar, até que chegava ao sol e governava no seu lugar. Vemos aqui um tremendo simbolismo quando estas palavras são ditas ao rei da Babilónia e proferidas e direcionadas a Satanás. Mas vamos focar-nos em Satanás. Ele disse isto: eu subirei acima dos céus, farei o meu lugar, habitarei no céu, colocarei o meu trono, o trono de Deus. Não sei se repararam, mas em português, quando nós começamos uma frase que é centrada no mesmo pronome pessoal, no eu, a segunda, a terceira, a quarta frase, não precisamos de repetir sempre o eu. Eu cheguei a casa, eu fiz o meu almoço, eu comi. Nós não precisamos dizer assim, nós dizemos simplesmente: eu cheguei a casa, fiz o almoço, comi, sentei-me e li. Por isso aqui fica fora da equação, se calhar algumas 3, 4 vezes em que o eu aparece e que é tremendamente significante quando lemos estas frases que Satanás diz. Vejam desta forma: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Eu exaltarei o meu trono e no monte da congregação eu me assentarei. Nas extremidades do norte, eu subirei acima das mais altas nuvens e eu serei semelhante ao Altíssimo. Este era o pensamento que estava em Satanás. Este era o pensamento que ele tinha quando queria tomar o lugar de Deus, ainda antes da fundação do mundo. E aqui o rei de Babilónia fez jus a esta forma de pensar de Satanás. Não vamos ter tempo agora, mas convido-os a lerem em casa Ezequiel 28, 12 a 19 e a compararem com estes versículos que nós acabámos de ler. Acaba por dar ainda mais detalhe sobre aquilo que nós estamos aqui a estudar. Acaba por nos ajudar a perceber qual era realmente a intenção, quem era Satanás, a intenção de Satanás e naquilo que ele se tornou. Existe o orgulho de Satanás, mas felizmente para o povo de Deus, para nós, e é aqui que nós aprendemos esta lição, nós podemos compará-lo com a humildade de Cristo. Existem alguns versículos que são particularmente interessantes quando nós o queremos fazer, acerca da humildade de Cristo. Vamos apenas ler um, que está em Filipenses 2, 5 a 8. Este é particularmente revelador naquilo que toca à humildade de Cristo, que contrasta por completo com Satanás. Vamos a Filipenses 2. E Filipenses 2, 5 a 8, diz-nos o seguinte, e é Paulo que fala acerca para os habitantes de Filipos: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus não teve usurpação ser igual a Deus, o contrário completamente de Satanás, mas a si mesmo se esvaziou,
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Esta é a humildade de Cristo que deve encher os nossos corações, não o orgulho, a vaidade que nós vimos em Satanás. Esta é a humildade de Cristo que nós devemos ter no nosso coração e que devemos, de facto, cultivar. Deixa-me fazer uma segunda pergunta ao pastor, que é a seguinte: se até aqui nós vimos a comparação entre o rei de Babilónia e Satanás, nós podemos fazer a mesma comparação entre Babilónia e a Roma do Apocalipse? Bom, esta é uma excelente pergunta. Esta é uma excelente pergunta e nós, na realidade, conseguimos compreendê-la se percebermos um pouco da mentalidade hebraica. Os judeus, os hebreus, de um modo geral, eles tinham o princípio de tomar uma experiência do passado para que servisse como base de compreensão de experiências futuras. Portanto, na história do povo judeu, o exílio babilônico ficou tão fortemente marcado na sua memória como algo negativo, como algo, diríamos assim, traumático, que passou a representar dali para a frente tudo aquilo que tinha de alguma forma a ver com dois aspectos. Primeiro, a opressão e a perseguição ao povo de Deus e um modelo de falsa religião comparada com a verdadeira religiosidade. E quando nós olhamos tanto para a Babilônia quanto para Roma, nós percebemos que existe um conjunto de semelhanças entre as duas cidades que colocam-nas ambas numa situação de igualdade. Portanto, ambas eram capitais de impérios opressores do povo de Deus. Segundo, elas simbolizavam, portanto, estruturas religiosas que estavam em completa oposição à verdadeira religião. Por exemplo, tanto em Roma quanto em Babilônia, o sincretismo religioso, ou seja, a ideia de misturar crenças de várias religiões, era uma realidade que era comum. Portanto, isto é chamado de sincretismo religioso, ou seja, misturar várias religiões, tentando encontrar elementos comuns, e nós vamos encontrar isto efetivamente em Babilônia, a Babilônia apocalíptica, porque ela, no fundo, é a junção de todo um conjunto de ideias que, mesmo às vezes, podendo ser, ou de doutrinas, podendo ser conflitantes entre si, ou seja, elas não são harmonizáveis bíblica e ideologicamente, mas ainda assim estão juntas. Nós vamos encontrar também nesta falsidade religiosa uma série de representações do caráter de Deus que não correspondem à verdade, quando Deus é apresentado como um ser tirano, como um ser cruel, injusto, não é? Nós temos, por exemplo, doutrinas como a doutrina do inferno, do purgatório. Todas essas doutrinas, no fundo, levam-nos a olhar para Deus como um Deus cruel, que castiga muito para além da severidade humana, não é? O pecador. E temos também, portanto, a prática de uma religiosidade que está focada na pompa e na ostentação. Mas um aspecto que gostaria de destacar aqui, efetivamente, é a diferença entre o significado do nome Babilônia em hebraico, aliás, em aramaico. Babil queria dizer porta de Deus. E isto contrasta com outro episódio que encontramos no livro de Gênesis, quando Jacó, ele em Betel, tem o sonho da escada que ligava o céu à terra. Se nós observarmos até graficamente, aqui nós percebemos que as duas expressões, elas têm, digamos assim, significados, embora parecidos, mas que têm uma oposição intrínseca. O que quer dizer basicamente o seguinte: no sonho de Jacó, a escada vem do céu à terra. Ou seja, é Deus que vem ao encontro do ser humano justamente para lhe trazer a sua graça, a misericórdia, e demonstra, portanto, que a salvação do ser humano é um ato divino em favor do ser humano. No caso de Babilônia, que quer dizer porta de Deus, parte do princípio de que, e nós lembramos que Babilônia surgiu justamente ao redor de uma torre que estava a ser construída nos tempos pós-diluvianos, que tinha como objetivo chegar ao céu. Ou seja,
O caminho que é percorrido aqui é da terra ao céu. Não é Deus que vem ao encontro do homem, mas são os homens que, de alguma forma, tentam conquistar a morada dos deuses, de alguma forma até desapossando-os da sua condição divina e o ser humano ascendendo, portanto, a uma condição de divinização. E aqui o que é que nós percebemos? É um conceito muito humano, que é a salvação pelas obras. O ser humano, pelas suas próprias conquistas, tenta alcançar o estatuto divino, alcançar, diríamos assim, a imortalidade, a superação. Ora, isto, diríamos assim, coloca efetivamente Roma no centro também. Porquê? Porque é justamente esta mesma cidade que incorpora todos os elementos que Babilônia representava para o povo judeu, Roma representa efetivamente para o povo de Deus nos tempos do Novo Testamento. Ou seja, nós podemos ver que de facto existe esta relação em termos espirituais, em termos históricos, em termos doutrinários entre Babilônia e Roma. E isto dá-nos armas para conseguir perceber os eventos que estão descritos em Isaías 24, 25, 26 e 27. Percebê-los não só como os eventos que iriam acontecer naquela altura, mas também como os eventos que irão ocorrer no fim. Quando a lição, em quinta-feira, nos pergunta o seguinte: por que razão a descrição de Isaías sobre a desolação da terra se assemelha à descrição do apóstolo João nos acontecimentos associados aos 1000 anos que se seguem à segunda vinda de Cristo? Ou seja, porque é que uma se relaciona com a outra? Nós já conseguimos perceber que se nós entendermos estes capítulos não só de forma profética, histórica, mas também escatológica, como ainda agora víamos, nós conseguimos entender que aqui também está um princípio dos eventos que irão ocorrer no tempo do fim. Volto a dizer uma coisa. Por favor, se de facto você que está aí em casa gosta da Bíblia, lê a Bíblia e quer aprender mais sobre a Bíblia, esta é uma lição central para aprender os eventos, para aprender os temas, para aprender aquilo que ocorre desde o princípio da fundação do mundo até ao seu final. Volto a exortar que não façam desta lição apenas uma leitura de passagem, mas que tomem tempo, porque cada dia quase que dava uma lição. Tomem tempo para ler os versículos, os capítulos que aqui são sugeridos. São muitos, são demasiados para nós podermos fazê-lo aqui e possam aprofundar estes conhecimentos que são cruciais para os eventos que tomaram posse e para os eventos que agora irão ocorrer. Deixem-me aproveitar um parágrafo da lição para vos ler. Para resumir, de certa forma, aquilo que a gente está aqui a falar. O primeiro parágrafo, ou o segundo parágrafo, na lição de quinta-feira, diz-nos o seguinte: há aspectos da Babilônia literal que se aplicam a potências posteriores. E o rei da Babilônia representa a fusão de governantes humanos com a grande mente por trás deles, o próprio Satanás. É aquilo que o pastor ainda agora nos ajudou a perceber. Assim, a mensagem de que Babilônia caiu pode repetir-se numa época posterior. E Satanás é finalmente destruído após a segunda vinda de Cristo. Isto é entendido comparando Isaías com Apocalipse. E por último, embora a destruição literal de Babilônia fosse um juízo do dia do Senhor, em Isaías 13, como lemos há bocado, outro grande dia e terrível dia do Senhor vem a caminho. E podemos entender isto em Joel, em Malaquias e em Sofonias. Ou seja, vimos que hoje não estudámos simplesmente uma lição que se aplicasse naquele tempo, que se aplicasse a nós, mas que se aplica também aos eventos que brevemente irão ocorrer e que irão trazer o juízo de Deus sobre todo o mundo. Uma última pergunta, pastor. Deus vai mesmo destruir os ímpios? Ok, essa é outra excelente questão. E a realidade é que, de fato, no livro de Isaías isto é afirmado de uma forma bastante eficiente, não é? Por exemplo, se nós formos ao capítulo 28, ao verso 21, em Isaías, no capítulo 28, no verso 21, nós encontramos ali o profeta Isaías a dizer que em determinado momento Deus realizará uma obra estranha. Está no verso 21 do capítulo 28 a dizer: porque o Senhor se levantará como um monte de Perazim e se irará como o vale de Gibeon, e que fará para fazer a sua obra, a estranha obra, e para executar o seu ato
ato estranho. Na realidade, o profeta está aqui a referir-se historicamente a dois episódios que estão relacionados com guerras onde houve uma grande mortandade, e mais uma vez aqui a importância da história ser usada no contexto bíblico para servir de exemplo do que eventos futuros poderiam ser. E então aqui Deus é descrito como sendo alguém que faz uma obra estranha. A destruição é algo que é estranho ao Deus Criador. Contudo, este Deus, ele é apresentado como alguém que faz justiça. E a justiça, ou seja, a recompensa ao ímpio, através da destruição, não é algo que seja irracional. É estranho ao caráter de Deus, que é amoroso, contudo, Deus não deixará de fazer justiça. E por duas razões muito simples. A primeira delas é que o pecado ele tem uma natureza autodestrutiva, não é? Portanto, Deus não precisará destruir o pecador propriamente dito, porque o próprio pecado encarrega-se de aniquilar o pecador. Mas, por outro lado, há uma questão, diríamos assim, de coerência, em que Deus, em algum momento, terá que erradicar o pecado e as suas consequências do universo. E aqui, é verdade que nós não temos tempo para falar sobre isto, mas é um estudo muito interessante, que é o estudo do juízo, do processo de julgamento. E nós sabemos, como cristãos adventistas do sétimo dia, que o julgamento ele é composto de três fases, pelo menos. Uma fase é a fase do juízo investigativo, que é aquela que está a acontecer neste momento no céu, diante de todo o universo, desde o final das 2300 tardes e manhãs, ou seja, desde o final de 1844, onde Deus está a demonstrar diante do universo aquelas pessoas que um dia ele virá resgatar da terra quando da vinda de Jesus. Este é o juízo investigativo. A segunda fase tem que ver com o milênio, onde os salvos redimidos da terra se juntarão aos seres criados por Deus que nunca pecaram, para agora estes também constatarem, como é mencionado em Apocalipse capítulo 20, constatarem efetivamente a condição de perdição daqueles que não irão viver para todo sempre. Ou seja, reparem que aquilo que Deus está aqui a fazer não é, diríamos assim, a tomar conhecimento de quem é justo ou de quem não é, porque Deus já sabe isso. Se nós formos ao Salmo 139, vamos encontrar ali Davi a descrever o facto de que Deus já sabe os nossos pensamentos antes que eles se transformem em palavras. Deus conhece, inclusive, o final dos nossos dias antes mesmo que nós tenhamos vivido qualquer que seja um destes dias da nossa existência por Deus. Portanto, Deus não precisa ser informado de quem se vai salvar ou de quem se vai perder. Mas Deus, na sua grande bondade, não quer que nenhuma dúvida fique na mente dos seus seres criados com inteligência e com livre-arbítrio em relação à natureza do seu caráter. Por isso, podemos dizer, em última instância, que quem está a ser julgado não é propriamente o ser humano, mas sim o caráter de Deus. Porque no contexto do grande conflito, como nós temos estado a estudar tanto em Isaías capítulo 14 como em Ezequiel 28, Satanás, ou Lúcifer, em determinado momento lançou uma dúvida contra o caráter de Deus, de que Deus era injusto e de que a sua lei não deveria ou não poderia ser obedecida pelas suas criaturas. Agora, então, desta forma, Deus, para pôr um ponto final à história do pecado, ele deverá efetivamente erradicar racional e consistentemente toda a dúvida da mente daqueles que são os seus seres criados inteligentes. Ou seja, o juízo é uma forma de Deus, de alguma forma, valorizar a inteligência com a qual ele dotou cada ser humano. Agora, a grande questão é que na execução deste juízo ele destruirá o pecado, os pecadores e o causador do pecado, que é Satanás. E é interessante nós percebermos que até neste mesmo momento de destruição, os ímpios e o causador do pecado no mundo, ou no universo, haverão de reconhecer a própria justiça de Deus. O que nos leva, portanto, a perceber que Deus é de tal forma cuidadoso e criterioso que, mesmo a destruição do pecado e dos pecadores sendo um ato
estranho ao caráter bondoso de Deus, não deixará de ser um ato de justiça e de reconhecidamente legítimo, inclusive até por aqueles que haverão de ser alvo da própria execução do juízo divino. Por isso, é verdade que Muito obrigado, o pastor. pecado será destruído também. Muito obrigado pela explicação. Penso que foi uma pergunta difícil. Agradeço o ter aceito o desafio e fica lançado também outro desafio de nos poder explicar e aprofundar estes temas que são tão importantes cada vez mais nestes dias do fim. Estamos mesmo a terminar, mas não queria deixar de fazer uma última pergunta. Uma pergunta que dirige a cada um de nós. O que é que eu tenho de fazer face a isto tudo? Face a estes eventos que estão a ocorrer, face a estes eventos que irão brevemente ocorrer, o que é que eu devo fazer face a isto tudo para garantir que, já que eu não tenho capacidade de mexer, de decidir os eventos que irão acontecer, de me salvar a mim mesmo? O que é que eu devo fazer face a isto tudo? Existem alguns versículos que nos são deixados pela lição, alguns versículos como Provérbios 3, 5 a 7, Romanos 10, 9, mas vamos focar-nos em Isaías 25 e 26. Isaías 25 e 26 fazem parte da nossa lição e deixam-nos duas promessas e dois conselhos bastante importantes para nós que vivemos e para qualquer cristão que vive nos dias do fim. Vamos a Isaías 25, 8 e 9 e diz-nos o seguinte: Deus aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Fica a promessa. Tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra. O Senhor o disse. Não foi qualquer ser humano, nem foi o Satanás, foi o próprio Deus que disse. Naquele dia se dirá: certamente este é o nosso Deus, nele confiamos e é ele que nos salvou. Este é o Senhor, nele confiamos, na sua salvação exultemos e nos alegremos. E Isaías 26:3 diz o seguinte: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então terminamos esta lição com esta promessa, com esta certeza de que na minha vida eu devo confiar em Deus. Na minha vida eu posso confiar que um dia qualquer lágrima será enxugada dos nossos olhos. E um dia nos alegraremos pelas obras que Deus fez. Um dia nos alegraremos por aquilo que vimos Deus fazer à nossa frente e um dia talvez choraremos, não com lágrimas, mas de alegria. Deixem-me voltar ao verso áureo. O versículo com o qual comecei. Eis que este é o nosso Deus, é o que todo o povo reconhecerá um dia, a quem aguardávamos. O povo reconhecerá que é Ele que nos salva, que é este Senhor que nós aguardamos neste momento e que na sua salvação esperamos e um dia nos vamos alegrar. Que possam ter um bom resto de dia, um bom resto de sábado. Aproveitem para se aproximar de Deus, para explorar a sua palavra e para estar em contacto com o seu Espírito. Um bom dia para todos. Amém.